Você cuida da sua pressão arterial regularmente, mas já verificou se seu pulso está batendo de forma consistente e adequada ao longo do dia? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no atendimento de pacientes idosos. E tenho visto casos em que confiar apenas na medição da pressão levou a diagnósticos tardios de arritmias, fibrilações e outras condições potencialmente graves. Enquanto a pressão arterial informa sobre a força com que o sangue empurra as paredes dos vasos, a frequência e o ritmo cardíaco revelam como o seu coração responde às demandas do corpo, se está batendo forte demais, lento demais ou de forma irregular. Ignorar esse dado é um erro fatal. Muitos eventos adversos, como taquicardias paroxísticas e fibrilação atrial, podem passar despercebidos, mesmo com a pressão aparentemente controlada. Hoje, vamos explorar a diferença entre medir a pressão arterial e verificar o pulso, porque ambos são cruciais. Ferramentas simples, como um aplicativo gratuito, para checar seus batimentos diários, sem custo ou equipamento especializado. Sinais de alerta. Quando um pulso irregular exige atenção imediata para evitar complicações graves. Medir apenas a pressão arterial fornece informações valiosas sobre a força do sangue contra as paredes dos vasos, mas revela pouco sobre o ritmo com que seu coração bate ou a regularidade desses batimentos. A palpação do pulso ou o uso de um aplicativo no seu celular acrescenta duas dimensões cruciais ao monitoramento: cardíaco, frequência versus força. A pressão arterial mede a intensidade da força sistólica e diastólica, mas não diz quantas vezes o coração se contrai por minuto. Já a frequência cardíaca, batimentos por minuto, indica se seu coração está operando dentro da faixa adequada para sua idade e saúde em repouso. O ideal em idosos é entre 60 e 80 bpm. Frequências persistentemente acima de 100 bpm. Taquicardia. Ou abaixo de 50 bpm bradicardia podem indicar disfunções graves, mesmo com a pressão normal. Ritmo e regularidade. O pulso pode ser regular, intervalos iguais, batimentos uniformes ou irregular, intervalos variáveis, batimentos ausentes ou arrítmias silenciosas, como a fibrilação atrial. Costumam apresentar pulso totalmente irregular, com irregularmente irregular, uma variação imprevisível no intervalo entre batimentos, que não aparece na leitura da pressão isolada, mas detectada na palpação. Técnica de palpação manual: localização. Use 2 dedos índice e médio no lado medial do punho, abaixo da base do polegar, onde passa a artéria radial. Pressão. Aplique leve pressão até sentir o pulso nítido, sem apertar demais, pois isso pode obliterar o pulso. Contagem. Para a frequência, conte batimentos por 30 segundos e multiplique por 2, ou por 15 segundos e multiplique por 4. Mais rápido, menos preciso. Para ritmo, observe e registre se os intervalos entre batidas são constantes. Se há batidas prematuras extrasístoles ou pausas longas, 2 segundos. Momentos ideais. Faça isso ao acordar, antes de se levantar, antes e após exercícios leves, caminhada quando sentir palpitações, tontura, falta de ar ou desconforto torácico. Uso de aplicativos gratuitos: muitos. Aplicativos de smartphone utilizam a câmera e o flash para detectar alterações de cor na pele, fotopletismografia e calcular sua frequência e regularidade de pulso. Exemplo de fluxo. Abra o aplicativo e escolha medir pulso. Posicione a ponta do dedo indicador sobre a câmera e flash, mantenha o dedo imóvel e inicie a medição. 30-60 é o aplicativo, exibirá BPM e padrão de ritmo regular, irregular, e permite salvar histórico diário. Vantagens: monitoramento passivo sem equipamentos adicionais, lembretes diários, gráficos de tendência que ajudam a identificar mudanças sutis ao longo do tempo, interpretação dos resultados BPM fora da faixa. Taquicardia sem BPM em repouso pode indicar desidratação, febre, ansiedade, anemia ou arritmia. Se persistente,
procure avaliação imediata. Bradicardia 50 bpm em repouso, comum em atletas, mas em idosos, pode sinalizar bloqueio AV ou disfunção do nó sinusal. Pulso irregular. Extrasístoles isoladas. Beatida precoce, ocasional, em geral, benignas. Mas se forem frequentes 5% dos batimentos ou acompanhadas de sintomas, exigem eletrocardiograma. Irregularmente irregular persistente. Requer tratamento para prevenir AVC, vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Pausas longas. Intervalos é maior que 2, sugerem bloqueio cardíaco de alto grau e merecem atenção emergencial. Registro e comunicação com o médico. Anote data, hora, BPM, padrão de ritmo e eventuais sintomas, tontura, palpitações, falta de ar. Compartilhe mensalmente esses registros com seu cardiologista para ajustes de medicação ou necessidade de exames, como o TER de 24 horas. Sem o monitoramento do pulso, você pode ter a pressão sob controle e ainda assim sofrer arritmias perigosas sem perceber. A combinação de palpação manual e aplicativo gratuito garante um panorama completo da saúde cardíaca. No seu smartphone, você pode usar aplicativos que transformam a câmera em um sensor de pulso e lhe dão, em poucos segundos, não apenas a frequência cardíaca, mas também indicam se o ritmo está regular ou se há batidas extras. Um dos mais acessíveis é o CardioCheck, disponível para iOS e Android, que registra seu batimento. Mostra tendências ao longo dos dias, avisa quando percebe sinais de arritmia e ainda exporta relatórios em PDF para que você compartilhe com seu médico. Para quem utiliza Android, o Pulsary Aider faz medições contínuas em segundo plano, emite alertas automáticos quando detecta frequência muito alta ou muito baixa e pode sincronizar dados com o Google Fit, consumindo pouquíssima bateria. Já no iPhone, o Heart Monitor se destaca por sua simplicidade. Basta posicionar um dedo sobre a lente da câmera por 30 segundos para receber um relatório claro de pulso regular ou irregular. E você pode enviar esse resultado por e-mail, além de contar com um guia de voz que ajuda quem tem dificuldade visual. Independentemente do aplicativo escolhido, siga este fluxo para garantir leituras confiáveis. Comece medindo o pulso em repouso, sentado e antes de qualquer atividade. Mantenha o dedo imóvel sobre a câmera durante 30 a 60 segundos e aguarde até o aplicativo indicar BPM e padrão de ritmo. Se ele apontar um pulso irregular, irregularmente irregular, ou avisar sobre batidas prematuras frequentes, repita a medida após 5 minutos de repouso. Caso a irregularidade persista, com sensação de palpitações aceleradas, falta de ar, tontura ou desconforto no peito, registre data, hora, valores e sintomas. E procure atendimento médico imediatamente. Pode ser o primeiro sinal de fibrilação atrial, extrasístoles numerosas ou até bloqueio cardíaco, condições que não podem esperar. Com esse cuidado cotidiano, você evita o erro fatal de confiar apenas na pressão arterial e ganha um alerta precoce sobre qualquer alteração no ritmo do seu coração. Nem todo pulso fora do ritmo normal é motivo de pânico, mas há sinais e limites que não devem ser ignorados. Confira abaixo as situações em que você precisa buscar ajuda médica sem demora, mesmo que sua pressão arterial esteja normal. Fibrilação atrial, suspeita sinal de alerta, pulso irregularmente irregular, sem padrão previsível, com intervalos completamente aleatórios entre um batimento e outro. Sintomas acompanhantes, palpitações que surgem subitamente e persistem, sensação de coração pulando ou batendo torto, fraqueza, tontura e falta de ar. O que fazer? Se esse padrão se mantiver em 2 medições sucessivas, separadas por 5 minutos de repouso, ou se vier acompanhado de desconforto torácico, procure o pronto-socorro. Pode ser necessário um eletrocardiograma de urgência e início de anticoagulação para prevenir AVC, taquicardia inexplicada sinal de alerta,
frequência acima de 1001, 10 bpm, em repouso, sem esforço, sem febre, sem ansiedade evidente. Sintomas acompanhantes: sudorese fria, sensação de aperto no peito, sensação de descompasso no ritmo, leve tontura. O que fazer? Sente-se, respire calmamente por 2 minutos e meça novamente. Se o pulso permanecer acima de 100 bpm e você notar desconforto ou enfraquecimento, procure atendimento rápido. Taquicardias prolongadas podem desencadear descompensação cardíaca ou isquemia. Bradicardia sintomática sinal de alerta, frequência abaixo de 50 bpm, em repouso, especialmente se não é uma condição já conhecida, por exemplo, atleta. Sintomas acompanhantes: cansaço extremo, tontura ao levantar, confusão mental, desmaio ou quase desmaio. O que fazer? Deite-se imediatamente com as pernas elevadas. Se após 5 minutos de repouso o pulso continuar muito lento e você sentir fraqueza ou tontura, chame ajuda médica, menos pode haver necessidade de marca-passo. Extrasístoles frequentes, sinal de alerta. Batidas extras identificadas como pulsos mais fortes ou pausas mais longas que o normal, ocorrendo em mais de 5 a 10% dos batimentos. O aplicativo pode indicar batidas prematuras. Sintomas acompanhantes: sensação de flutuação ou vazio quando ocorre a batida extra, palpitações rápidas ou desconforto no peito. O que fazer? Se as extrasístoles forem isoladas e ocasionais, observe e registre, mas se forem incessantes ou vêm rajadas mais de 3 seguidas, procure o cardiologista para avaliação com monitor Holter, pois podem evoluir para arritmias mais graves. Pausas prolongadas e bloqueio de condução sinal de alerta, intervalos sem pulsos superiores a 1,5 menos 2 segundos, detectados tanto manualmente quanto no aplicativo. Sintomas acompanhantes: tonturas, sensação de desmaio iminente, confusão súbita. O que fazer? Marque consulta de urgência ou vá ao serviço de emergência. Pausas longas podem indicar bloqueio atrioventricular de alto grau e necessitam de avaliação eletrofisiológica e, possivelmente, implante de marca-passo. Combinação de alterações: se você detectar mais de um sinal de alerta ao mesmo tempo, por exemplo, taquicardia persistente com pulsações extras frequentes, ou pulso irregular acompanhando tontura constante, menos considere isso um sinal de alto risco e acione ajuda imediata, pois arritmias complexas podem levar rapidamente a complicações hemodinâmicas. Em todas as situações, não espere para ver se melhora. Anote sempre data, hora, frequência e padrão detectado, assim como sintomas: palpitações, tontura, falta de ar, dor torácica, e informe esses dados ao profissional de saúde. Um diagnóstico precoce de arritmia pode impedir complicações graves, como acidente vascular, cerebral, insuficiência cardíaca aguda ou síncope, com lesão. Para transformar a verificação da frequência e do ritmo cardíaco num hábito confiável, siga estas orientações de rotina que garantem dados consistentes, permitam identificar alterações sutis e facilitem a comunicação com seu médico. Estabeleça horários fixos de medição manhã em jejum. Antes de se levantar, após acordar e antes de qualquer atividade, sente-se e meça o pulso. Esse valor em repouso é sua referência mais estável. Tarde em repouso. Escolha um momento do dia, preferencialmente após o almoço e antes de qualquer atividade física, por volta de 14 menos 5 horas, para repetir a medição noite antes de dormir. Uma última checagem antes de deitar, garantindo que você identifique arritmias noturnas ou taquicardias pós-atividade. Combine medição manual e EP. No mesmo dia, realize ao menos uma medição manual completa, palpação por semana, para treinar sua percepção de ritmo e intervalos. Nos demais dias, utilize o aplicativo para registrar automaticamente as leituras e gerar gráficos de tendência que você poderá compartilhar. Use lembretes inteligentes, configure alarmes silenciosos no celular para não atrapalhar sua rotina, lembrando em 3 momentos do dia
manhã, tarde, noite. Se possível, sincronize com seu calendário ou aplicativo de saúde para vincular cada medição a um contexto antes de remédios, após atividade, etc. Registre sintomas associados ao medir. Avalie também se há palpitações, tonturas, desconforto no peito ou falta de ar. Use o campo de notas do aplicativo ou um caderno para anotar cada sintoma. Valorize a combinação de dado numérico, BPM, regularidade com relato subjetivo. Esse conjunto é crucial para o diagnóstico. Monitore tendências semanais e mensais. Revise semanalmente o gráfico de BPM e ritmo. Observe se há elevações graduais de frequência ou aumento de episódios irregulares. Mensalmente, exporte o relatório, menos muitos aplicativos permitem gerar PDF e leve ao seu cardiologista, facilitando ajustes de dose de medicação ou solicitação de exames, ou ter ecocardiograma. Integre ao controle de pressão arterial sempre que medir a pressão. Combine com uma leitura de pulso logo em seguida, no mesmo braço. Isso assegura que qualquer discrepância entre ambos os indicadores seja imediatamente percebida. Adapte em situações especiais durante viagens. Mantenha o aplicativo instalado e faça medições nos fusos horários locais, registrando a hora local. Em episódios de estresse, se notar ansiedade ou estresse intenso, realize uma medição adicional para distinguir taquicardia reativa de arritmia verdadeira. Pós-exercício, cheque o pulso 5 minutos após terminar a atividade para avaliar quão rápido seu coração retorna à frequência de repouso, indicador de boa forma e saúde autonômica. Compartilhe e eduque seus cuidadores. Ensine um familiar ou cuidador a usar o aplicativo e a técnica de palpação manual, garantindo que, em caso de você não estar presente, alguém possa fazer a medição e avisar o médico. Combine senha de acesso ao aplicativo ou deixe o acesso aberto para emergências, caso seja necessário que outra pessoa exporte seus dados rapidamente. Adotando esse conjunto de práticas diárias, o monitoramento da frequência e do ritmo cardíaco deixa de ser um evento pontual e se torna parte integrante do seu cuidado, evitando o erro fatal de ignorar arritmias silenciosas e permitindo intervenção precoce sempre que necessário. Antes de consolidar o hábito de verificar seu pulso diariamente, ajuste o protocolo aos seus fatores de risco e limitações individuais. Uso de marca, passo ou dispositivo implantável contraindicação. Paciente com marca, passo ou desfibrilador interno devem evitar palpação manual excessiva no local do implante. Utilizem sempre o aplicativo em dedo contralateral. Adaptação. Configure o aplicativo para leituras só via câmera e confirme com o cardiologista se há necessidade de validação periódica por eletrocardiograma. Aritmias conhecidas em tratamento, se você já tem diagnóstico de fibrilação atrial ou taquicardia supraventricular tratada. Reduza a frequência de medição manual para 2 por semana, complementando com o aplicativo diário. Anote sempre variações esperadas e compare com seu mapa de arritmias fornecido pelo médico, evitando alarmes falsos que possam gerar ansiedade. Uso de medicamentos de ação autonômica, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e digitálicos alteram ritmo e frequência. Informe ao aplicativo campo de medicações para que ele ajuste limites de alerta. Por exemplo, permitir 50 menos 90 BPM em repouso. Consulte seu médico sobre faixas seguras personalizadas antes de permitir notificações automáticas do aplicativo. Deficiência sensorial ou motora nas mãos. Em caso de tremor ou artrite nas mãos, dificulte palpação. Prefira o aplicativo usando cabo de smartphone ou suporte estável. Se a câmera não reconhecer o pulso, use um oxímetro de dedo para leituras de frequência, conferindo com o aplicativo quando possível. Síndrome do intestino irritável ou refluxo. Se verificar pulso em jejum, causar desconforto, por exemplo. Ficar sentado sem apoiar pés, devido à dor abdominal. Faça a medição após 5 minutos sentado, com os pés apoiados, garantindo relaxamento prévio. Hipotensão ortopédica ou queda de pressão.
Ao ficar em pé, se sentir tontura ao levantar, meça primeiro sentado, depois em pé, após 1 minuto, registrando ambas as leituras. Alerte o médico se a frequência cair é maior que 15 bpm, ou se a pressão cair é maior que 20 mmHg ao mudar de postura. Limitações visuais. Utilize aplicativos com feedback de voz, como o Heart Monitor, para iOS e configure volume adequado. Peça a um familiar que confirme os resultados até que você se sinta confortável com a rotina. Saúde mental e ansiedade para pessoas propensas à ansiedade. Limite notificações de aplicativo a horários fixos, manhã, tarde, noite e desative alertas fora desses horários, para evitar a obsessão. Combine sempre a medição com respiração profunda. 4S2, S6, S6, antes e após, reduzindo a ativação do simpático. Ambiente de trabalho ou locais barulhentos. Se fazer medições em ambiente com muita luz ou ruído, prefira o modo manual, discreto, sem aplicativo. Ou utilize fones de ouvido. Revisão Para profissional receber instruções de contínua. voz. Compartilhe periodicamente a cada 2-3 meses seus relatórios de frequência e ritmo com um cardiologista. Ajuste seus limites de alerta e faixas de BPM conforme evolução do tratamento. Condições novas como início de hemodiálise ou predisposição à síncope. Com essas precauções e personalizações, seu monitoramento de pulso será preciso, coerente com seu quadro clínico e livre de falsos alarmes, garantindo que você detecte arritmias verdadeiras, sem ansiedade desnecessária e colabore de forma ativa com seu cuidado cardiovascular. Você já percebeu alguma vez seu pulso irregular? Conte como descobriu e o que fez em seguida.